que Deus é maior que você não é nada diante de Deus. Você é importante para Deus, mas você é como um vaso na mão dele. Aleluia. E hoje em dia a gente tem visto muitos, dentro da igreja do Senhor mesmo, da casa de Deus, que tem se achado maior que outros. Mas eu quero dizer para você que nessa noite, quando Deus ele olha para nós aqui nesse lugar, ele vê todos nós do mesmo tamanho para ele. Não existe maior ou menor. Todos são do mesmo tamanho. Todos têm a mesma importância para Deus. Todos são especiais e amados por Deus. Amém? Então, assim como Deus ele fez na vida de Esther, ele pode fazer na minha e na sua vida. Ele pode tirar você da história que você está vivendo para viver uma nova história. Aleluia. E eu quero ler aqui também no capítulo 3. Glória a Deus. Capítulo 3 de Esther, versículo 2. Aleluia. Vai dizer assim: todos os servos do rei que estavam à porta do rei se inclinavam e se prostravam perante Amã, porque assim tinha ordenado o rei a respeito dele. Mardoqueu, porém, não se inclinava nem se prostrava. O versículo 12 diz assim: chamaram, pois, os secretários do rei no dia 13 do primeiro mês, e segundo ordenou Amã, tudo se escreveu aos sátrapas do rei, aos governadores de todas as províncias e aos príncipes da casa de cada povo, a cada província no seu próprio modo de escrever e a cada povo na sua própria língua. Em nome do rei Assuero se escreveu e com o anel do rei se selou. Enviaram cartas por intermédio dos correios a todas as províncias do rei, para que destruíssem, matassem e aniquilassem de vez todos os judeus, moços e velhos, crianças e mulheres, em um dia só, no dia 13 do 10º mês, que é o mês de Adar, e que lhe saqueassem os bens. Amém? Capítulo 4 vai dizer assim: quando soube Mardoqueu tudo quanto se havia passado, rasgou as suas vestes, e se cobriu de pano de saco e de cinza, e saindo pela cidade clamou, com grande e amargo clamor. E chegou até a porta do rei, porque ninguém vestido de pano de saco podia entrar pelas portas do rei. Então vieram as servas de Esther e os eunucos, e fizeram-na saber, com que a rainha muito se doeu, e mandou roupas para vestir a Mardoqueu, e tirar-lhe o pano de saco, porém ele não as aceitou. Então Esther chamou a Ataque, um dos eunucos do rei, que se lhe dera para servir, e ordenou que fosse a Mardoqueu para saber o que era aquilo, o seu motivo. Mardoqueu fez saber tudo quanto tinha sucedido, como também a quantia certa da prata que Amã prometera pagar aos tesouros do rei, pelo aniquilamento dos judeus. Glória a Deus. Então, o versículo 15 vai dizer assim: então disse Esther que respondessem a Mardoqueu: vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Susã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Se perecer, pereci. Então se foi Mardoqueu, e tudo se fez segundo Esther ordenava. A Bíblia vai dizer que Esther era judia. E o rei não sabia que Esther era do povo dos judeus, né? O rei não sabia. E naquele momento que Deus ele falava comigo quando eu meditava nessa palavra, era exatamente isso. Que aquilo que o propósito de Deus na nossa vida não só nos beneficia, mas vai beneficiar outras pessoas. Sabe por que Deus ele colocou Esther naquele cargo de rainha? Porque Deus ele queria proteger os judeus. E Esther, por ser do povo do judeu, ela ia defender o seu povo, né? Ela ia fazer por onde defender o seu povo. E eu acho lindo que a maneira que Esther usou, a maneira que Esther ela fez com sabedoria. Ela disse assim: olha, vocês vão jejuar por mim. Ou seja, ela usou o jejum. Eu tenho certeza que ela falou com Deus para poder agir, né? E o Senhor me ensinava como eu disse. E ele dizia para mim: filha, a melhor forma de se livrar das armadilhas do mal é com jejum e oração. E tem muitas pessoas agindo de forma errada. Nós às vezes agimos de forma errada. Quando um problema se levanta, uma situação se levanta, a gente não age dessa forma. Eu quero te dizer que é no joelho que você vai vencer. É orando ao Senhor que
brigar e discutir por causa de político. Quando tudo que nós precisamos fazer era nos ajoelhar e falar com aquele que tudo pode, o nosso Deus. Eu vi tantas pessoas indo discutir e eu disse, meu Deus, pra quê? Né? Pra quê? Porque nós somos luz do mundo e sal da terra. Então o nosso dever não é estar aí nas ruas discutindo com ninguém, é estar nas ruas pregando a palavra de Deus. Nós somos diferentes do mundo. Nós temos que ser a diferença. Então a melhor forma da gente resolver os nossos problemas, as situações que se levantam é assim. É falando com aquele que pode fazer. Porque Deus, quando você pode fazer algo, Deus ele deixa você fazer. Porque você pode, está na sua condição, está nas suas mãos. Mas quando é algo que você não pode agir, e só Ele pode fazer, então a única coisa que você tem que fazer é entregar nas mãos dele. Para que Ele possa agir ao seu favor. E Esther fez isso. E a Bíblia diz que Esther conseguiu resgatar todos os judeus. A Bíblia vai dizer ainda que Amã, ele preparou uma forca para Mardoqueu. Porque Mardoqueu ele não se prostrava diante de Amã. E muitas vezes existem cristãos assim ainda nessa terra, que não se prostram diante do mal. Que é assim como Daniel foi. Porque Daniel foi um jovem assim, que ele não se prostrava diante do que o rei Nabucodonosor colocava para aquelas pessoas se prostrar. Ele não se prostrava. E a Bíblia diz que a mãe preparou uma forca para Mardoqueu, porque ele tinha raiva. Porque Mardoqueu não se prostrava, Mardoqueu não se humilhava diante dele. Mardoqueu se humilhava diante de Deus, se prostrava diante de Deus. Mas a Bíblia diz que o Senhor ele reverteu aquilo. E a forca que a mãe preparou para Mardoqueu, ele mesmo caiu naquela forca. Ele mesmo foi para a forca. Aquilo que ele tinha preparado para o servo de Deus, ele que passou. Porque quando Deus ele se levanta para defender a mim e a você, ele faz. Quando Deus ele quer nos justificar, ele não justifica. Ainda que alguém diga assim, mas fulano não merece ser justificado por Deus. Mas ele vai lá e nos justifica. Para mostrar que só ele é o Deus do céu e na terra. E que nessa terra não há ninguém maior que ele. Ainda que as pessoas queiram se exaltar por aí. A gente vê, né? Muitos pelo mundo querem ser maior que Deus. Mas eu quero te dizer que o rei continua sendo Jesus, sempre. E o reino dele não vai mudar. Pode mudar presidente, governador, tudo, mas Deus não vai mudar. O reino dele permanece para sempre. E assim como Mardoqueu é somente a Deus que nós temos que nos prostrar. Porque você vê que quando a gente é obediente à voz de Deus, ele vai lá e faz por nós. Mardoqueu foi obediente a Deus. Ele não se prostrou. O que foi que Deus fez por ele? A forca que era para ele morrer, quem morreu foi aquele que mandou fazer. Daniel foi um jovem de exemplo. Daniel não se prostrou, Daniel não adorou aos deuses. E o que foi que Deus fez por ele? Livrou da fornalha, livrou de tanta coisa. Deus ele foi lá e fez por Daniel. Porque quando eu e você está em obediência com Deus, ele nos justifica, ele nos livra da nossa vida. Quando eu e você a gente está assim, ó, exatamente na posição que Deus ele quer, ele nos livra das armadilhas de Satanás. E quando o diabo ele pensa que vai nos deter, que vai nos vencer, Deus ele vem e coloca a mão sobre nós. Porque a Bíblia diz em Salmo 91 que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. A Bíblia não é só um monte de letrinha, mas é algo real. Quantas vezes a gente lê a palavra de Deus e a gente não pega, a gente não crê de verdade, mas a Bíblia vai dizer. E no Salmo 91, versículo 7, vai dizer que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Aleluia. Deus, ele é na minha e na sua vida. Ainda que alguém diga que ele não é, mas ele é. E assim como Deus ele fez na vida de Mardoqueu e na vida de Esther, ele vai fazer também na minha e na sua vida. Eu quero te dizer